partidos políticos que instigavam algumas manifestações por interesses políticos, interesses corporativistas, e a gente via a própria UNE e outros grupos por interesses corporativistas. Mesmo a manifestação pelo passe livre, né? Era uma manifestação para um grupo, para a conquista de direito de um grupo. E aí a gente viu 2013 e 2014 a gente viu acontecer uma outra coisa, que aí eu resolvi me engajar, porque foi o surgimento de uma militância ativista que não tinha cunho personalista e nem de angariar direitos para este grupo. Deixa eu ver se eu me faço entender. Reuni uma turma, e a gente viu vários movimentos, e foram vários, né? Revoltados Online, nas ruas, Vem Pra Rua, Acorda Brasil, Avança Brasil, teve vários, né? O MBL, que foi um dos mais fortes. Eles estavam nas ruas, eles queriam fazer alguma coisa, e primeiro os primeiros acho que foi o MBL, o Revoltados Online e o Vem Pra Rua, que estavam nas ruas não para defender a si próprio algum direito daquele grupo, mas para defender um direito do brasileiro. Era pelo Brasil. Isso me encantou, que foi o que me encantou lá nas diretas. Que era alguma coisa nacional e para os direitos da maioria e não para os direitos. Eu não estava lá pedindo direitos para mim, a gente estava pedindo direitos para o brasileiro. E isso me encantou, né? E eu acho que foi uma coisa nova que surgiu, que havia surgido em alguns momentos e surgiu naquele momento novamente, aí já em 2014, porque a gente levou um susto com a juventude que foi atrás do MPL, né, do Movimento Passe Livre, mas que na verdade não estava ali pelos 20 centavos. Na verdade até houve esse grito, né? Não é pelos 20 centavos. Né? Então a gente percebeu que tinha alguma coisa na população que queria lutar por direitos que não eram só de uma minoria. Eu acho que isso foi a coisa mais importante e por isso eu me engajei. E aí eu vi uma oportunidade de lutar pelo país. E por isso que muita gente entrou, não só eu, inúmeras pessoas entraram, milhares, eu vou dizer milhões de pessoas entraram por causa disso. Porque não era mais corporativista. E, inclusive, quando aparecia, e eu adorava isso, a gente sorria ao ver isso, quando alguém levantava a bandeira de um partido ou a bandeira de algum corporativo, algum interesse corporativo, ou sindicato, ou UNE, ou partido político, todo mundo falava, baixa a bandeira, que aqui não tem bandeira disso não. Aqui é pelo Brasil, só vale a bandeira brasileira. Então, eu acho que isso que me encantou, e eu acho que isso que encantou muita gente e que continua encantando quem continua trabalhando, tá? Porque ainda tem muita gente, milhares de pessoas pelo Brasil trabalhando por isso, né? Trabalhando por essa bandeira. Então, eu acho que é essa a diferença e é por isso que eu entrei para a política não partidária, porque começou a surgir um movimento nacional de política não partidária. E é aí que nós nos encaixamos como políticos não partidários. Eu soube da manifestação por colegas de trabalho. Eu trabalhava na época ali na Cidade Jardim, e eu soube, olha, vai ter uma passeata para que o PT não se reeleja. Na verdade não era para eleger ninguém, era para que o PT não se reelegesse. Já se falava em petrolão, já se falava em muita corrupção, ninguém imaginava o tamanho, óbvio, né? Mas já se falava não se falava em Lava Jato ainda, não existia essa palavra, mas se falava em petrolão. E aí a gente já comentava desde o início do ano isso, e quando foi em outubro, me falaram, olha, vai ter uma manifestação para dizer não a isso da corrupção. E eu falei, vou lá. Aí eu fui e falei, vocês são do partido, do PSDB, de alguma... Não sou de partido nenhum. Tinha uma pessoa que estava tentando ver do Partido Novo, naquela época já, que eles já estavam recolhendo assinaturas para fundar o Partido Novo.
Tinha algumas pessoas que faziam parte do diretório do PSDB, mas que não era PSDB roxo, certo? Mas queriam mudança e aí só viam a antítese do PSDB, a antítese do PT, que na época era o PSDB. Era o PSDB. Aí aconteceu a melhor coisa do mundo, hoje, perspectiva histórica, você pode ver que a melhor coisa que aconteceu para o Brasil foi o PSDB não se eleger. Porque se o PSDB tivesse eleito, o Aécio estaria enganando todo mundo e a gente ia achar que estava tudo legal. A gente ia achar que, né, trocamos tudo. Não tinha trocado nada, eles teriam enterrado a Lava Jato, eles teriam feito acordo, porque o Aécio estava enterrado até o fundo em tudo isso, né? Então houve, graças a Deus, quem se elegeu foi a Dilma, e aí o movimento continuou. Entendi. E o interessante disso foi o gatilho da continuidade. Porque quando o Aécio perdeu a eleição, ou melhor, mais do que o Aécio perder, a Dilma ganhou a eleição, muita gente foi para a rua para dizer que é fraude. Foi no dia 1º, no dia 2 de novembro, todo mundo foi para a rua no feriado aqui na Paulista, mais de 50 mil pessoas, com uma faixa enorme, é fraude, que a gente não sabe se é fraude ou não até hoje, né? Mas as pessoas achavam isso. E mais do que isso, o Vem Pra Rua não foi, tá? A militância do Vem Pra Rua não foi. E eu cheguei a ir, vi, fotografei tudo, mas eu falava, gente, não dá para afirmar que é fraude, porque a gente não tem provas. Eu sem prova nunca vou afirmar, né? E aí tinha turma que gritava que é fraude sem prova mesmo, e um pouco mais exaltado, e eu achava que não. E aí a gente se reuniu, a turma que tinha feito a primeira e a segunda, que foi dia 16, Vem Pra Rua, dia 22, Vem Pra Rua, e aí teve eleição, né? E aí a gente reuniu num grupo de WhatsApp as pessoas, a gente não pode provar que é fraude, então a gente não pode falar que é. Mas o que nós vamos fazer? E aí, pelo grupo, pelo evento do WhatsApp, pelo evento do Facebook, a gente começou a receber mensagens. Pelo amor de Deus, não desiste, a gente tem que continuar. É emocionante lembrar disso, porque quando isso aconteceu, a gente falou, nossa, tem um monte de gente pensando que nem a gente, né? Que quer fazer a coisa certa, não quer acusar ninguém de fraude, mas quer lutar por um Brasil melhor. E aí nós começamos a montar grupos de WhatsApp, né? E aí começamos a montar lideranças, e tinha gente de Recife, de Alagoas, de Fortaleza, de Brasília, de Minas, tinha um grupo enorme em Minas, e aí Amapá, Amazonas, do Brasil inteiro começou a entrar e formar os grupos. E aí eu fui a primeira coordenadora nacional das cidades, título que inventaram lá dentro do Vem Pra Rua, e aí a gente começou a se falar, a se organizar. O Colin não podia aparecer, ele trabalhava numa empresa que ele não podia aparecer, o Schecker podia, que ele trabalhava na própria empresa. Aí o Schecker começou a ser demandado pela imprensa, o que estava surgindo, era isso. Aí ele foi para o Roda Viva, ele foi para as páginas amarelas da Veja, e aí começou um negócio, e mais gente procurando. Quando a gente viu o negócio, era enorme, né? Era enorme, e começava a surgir o dia 15 de março de 2015, que foi uma burrada, né, da esquerda, que é a esquerda que chamou do 15 de março de 2015. E aí começou todo mundo falando, não, realmente temos que ir contra, né? Temos que ir contra, e aí virou manifestação contra o governo no dia 15 de março de 2015, sem bandeira, sem partido, né, pelo Brasil. E a gente botou 1 milhão de pessoas na Paulista. O Vem Pra Rua, eu acho que o Vem Pra Rua se solidificou porque tinha no núcleo duro, naquela época, em 2014, algumas pessoas, vamos dizer assim, de pensamento, de raciocínio mais cartesiano. Então tinha o Schecker, que é um engenheiro, eu fui analista financeira a vida toda, sou corretora, mas fui analista financeira, e alguns empresários. Então a gente tinha mente cartesiana, tá?
Então essa coisa do orgânico não era muito a nossa praia. Então a gente começou a organizar. Então o que eu fiz? Eu montei uma liderança em cada cidade. Aí quando surgiam mais lideranças daquela cidade, eu colocava em contato com a liderança da cidade. De maneira que a gente foi montando uma árvore. Então eu tinha o núcleo, como temos até hoje, um núcleo central, que hoje são 5 pessoas, que são o conselho do Vem Pra Rua, que é eleito a cada 6 meses. E aí, mas aí a eleição é indireta, tá? Porque não dá pra gente fazer uma eleição direta. A gente não teria condição. Então a gente tem um conselhão, que tem mais ou menos, hoje tem 25, 30 pessoas, tá? Que representam várias lideranças, que são pessoas indicadas, que é quem elege o conselho. Esse conselhão, ele é indicado pelas cidades. Então a cidade fala, olha, quem mais trabalha aqui no Recife é a Dulce, né? Ela precisa estar no conselhão. A gente vê o trabalho da pessoa, bota para dentro do conselhão, que é um outro grupo. E aí a gente tem um grupo do nacional, que tem um representante de cada estado, e a gente tem as lideranças municipais, que são todas as lideranças do Brasil juntas, que viram um caldeirão de discussão. Mas as decisões são tomadas nos colegiados representativos. Então, por exemplo, no Lideranças Nacionais a gente colhe todas as... O que vocês acham? Vamos sair ou não? Essa causa diz respeito a nós ou não? Nós fizemos já 5 encontros nacionais que vieram mais de 100 pessoas de todos os estados e fizemos votações dos nossos pilares e das nossas diretrizes. E ninguém, nem o conselho, tem autorização para sair desse pilar. Por exemplo, existe um pilar que foi votado já nas 4, 5 reuniões que nós fizemos, nós somos suprapartidários. Então a gente nunca defende um político. Eu nunca vou fazer propaganda política. Eu defendo posição, eu defendo ideias de um político. Por exemplo, senador Lazier Martins defende o foro privilegiado. Álvaro Dias entrou com a PEC do foro privilegiado. Eu vou dar espaço para o Álvaro, porque eu defendo o fim do foro privilegiado. Então, o Vem Pra Rua é uma das causas que ele abraça. Então, ele vai ter até voz. Mas eu nunca vou dizer, olha, eu apoio o Álvaro Dias para a reeleição. Porque eu não apoio político. Eu apoio uma das ideias dele, que é o trabalho dele pelo fim do foro privilegiado. Então, essa ideia, essa premissa, o Vem Pra Rua é suprapartidário, ele não apoia político, partido ou governo. Ele apoia ideias e iniciativas. Isso é uma premissa que foi votada todas as vezes. E foi assim, ganha de 70%, 80%. A gente tem mantido essa diretriz. Então, nem eu, que sou líder nacional, e nem o Conselho tem autorização para sair disso. Nós trabalhamos pelo combate à corrupção. Ponto. Nós trabalhamos pelo Estado desinchado e eficiente. Nós discutimos muito, viu? Muito. Nós queremos, aí alguém falava, nós queremos o Estado mínimo. Não, nós queremos o Estado não sei o quê. Nós somos liberais. E a gente chegou à conclusão que ou Vem Pra Rua, ele tem um viés liberal, sim, muito forte, mas nós precisamos de um Estado eficiente. Ele não precisa ser grande nem pequeno, ele precisa ser do tamanho ideal para que ele atenda a demanda mínima da população. E nós também somos de direita, sim somos, mas nós não somos de direita radical. Darwinismo social não é o melhor caminho, porque a gente sabe das diferenças que nós vivemos no nosso país. Então, nós defendemos a igualdade de oportunidades. Quando é que o Vem Pra Rua será dispensável? Quando todos os filhos de todas as pessoas no Brasil tiverem o mesmo direito que a minha teve, de estudar numa boa escola, de ter acesso a educação de qualidade, alimentação de qualidade e tem o direito de ir e vir. No dia que todos os filhos de todos os brasileiros tiverem esse direito, aí a gente pode soltar o darwinismo social. Por enquanto não,
Por enquanto a gente precisa. Então, nós nos definimos como um grupo de direita com preocupações sociais. Porque a gente vive num país desigual. E por isso que a gente defende as reformas e a gente tenta ler as reformas de maneira que elas conduzam a minimizar a desigualdade. O Brasil é extremamente desigual. Né? O filho da colaboradora da limpeza aqui da empresa, ela não tem a mesma oportunidade que minha filha teve. Né? Minha família é de nordestinos. Você vai no interior da Bahia, as pessoas não têm a mesma oportunidade que eu tive. Né? Apesar de ser filha de operário, semi-analfabeto, eu tive acesso à educação de qualidade. Porque naquela época também, né? Eu tenho 60 anos, naquela época, eu 59. Naquela época eu tinha a educação pública de qualidade. Então eu pude ter uma educação que muita gente não tem. Então essa preocupação tem que ser uma preocupação do brasileiro e é uma preocupação também nossa. Então quando a gente defende as reformas, por exemplo, quando a gente foi até o Guedes para dizer, olha, vem para a rua, vai abraçar a reforma da Previdência. Mas a gente foi com uma lista. Peraí, a gente vai abraçar uma reforma da Previdência que, 2 pontos, acabe com os tremendos privilégios que existem, principalmente no serviço público. A gente quer que todo mundo tenha os 5 mil de teto. Ah, não, 5 mil é pouco. Ok, 10 mil é teto, então todo mundo vai ter o mesmo teto. Né? Então a gente foi para lá e o governo entendeu isso. E a reforma que ele trazia, que a gente conversou muito, né, com o Rogério Marinho, com todos os técnicos de lá, e o que eles traziam era muito isso. Era trazer essa igualdade. Não conseguimos tudo. Queríamos 1 trilhão de economia para o Brasil deslanchar, não conseguimos tudo. Mas a gente conseguiu muita coisa que muito país não conseguiu ainda. Né? Então a gente buscou isso. Este ano a gente vai se envolver na tributária, na administrativa, exatamente por causa disso. A reforma administrativa é crucial para um Estado eficiente e desinchado. Né? Então esse trabalho a gente vai continuar fazendo sempre com essa premissa. Eu quero chegar num Estado eficiente e desinchado que atenda às necessidades da nossa população e que promova a redução da desigualdade. A gente abraça uma causa que esteja dentro dos nossos pilares, obviamente, e vamos trabalhar em cima disso. Certo. A gente tem um método de trabalho, que é rede social, um dos métodos de trabalho é rede social, e a gente tem, não sei se vocês já chegaram a ver, a gente tem os nossos mapas. Os mapas do Vem Pra Rua são extremamente eficientes para você conseguir mobilizar a população, fazer com que ela entenda e fazer com que ela converse com o seu representante. Porque assim, quando a gente chegou na política, esses grupos todos, o político e o povo eram absolutamente dissociados. Quando nós temos o nosso primeiro mapa, o que é um mapa? Não sei se vocês já entraram para ver. Entrem para ver. Entra para ver o mapa. A gente tem o mapa do foro privilegiado e a gente tem o segunda instância, www.segundainstância.com.br. O que é um mapa? O mapa tem lá todo o Congresso, tem os deputados e senadores e qual a posição deles diante daquele assunto. E aí você entra e vê lá que o deputado Álvaro Dias é a favor do fim do foro privilegiado. Aí lá tem o Facebook dele, tem o telefone dele oficial, a gente não dá telefone celular, óbvio, seria invasão de privacidade, seria crime. O e-mail dele na Câmara, não o e-mail pessoal, institucional, o Instagram dele, blá, blá, blá. E você entra e você fala com ele. Você entra e posta lá no Facebook dele. Parabéns, senador, pela sua posição. Ou, se você é contra, esse negócio de acabar com o foro privilegiado é um absurdo. Na verdade, eu trago para a população
o que que o cara, O que está defendendo. o que que ele está defendendo, daquele tema que nós escolhemos. Então, nós somos cirúrgicos, a gente escolhe alguns temas, 3, 4 no máximo por vez, não dá para fazer mais que isso. E eu trabalho aquele tema, que é o segundainstância.com.br. Então eu tenho lá a posição do cara e o internauta entra e toma a sua posição, a favor ou contra. Então o que a gente faz no final das contas? A gente dá voz às pessoas para que elas falem com o seu representante. Então o representante, ele começa, isso mudou o jeito de fazer política no Brasil. Então o representante descobriu que as pessoas acessam ele. Tem até o caso, por exemplo, do Cajuru, que faz pesquisa na rede social. Porque a gente inaugurou isso, e eu tenho muito orgulho de ter feito, o Vem Pra Rua ter feito isso, que foi o primeiro formato do impeachment, né? Que as pessoas descobriram, agora eu tenho como falar com o deputado, com o senador. Então, eu posso mandar um e-mail para o senador. Eu sei o que o senador está falando. Né? Eu entro nas redes sociais, eu vejo. Eu acho que isso virou a política partidária, a política na maneira como ela vinha sendo feita. É importante também que a gente não vai direto para olha, todo mundo, esse cara é contra a prisão em segunda instância, então ele é malvado. Então, normalmente o que a gente faz? A gente busca informações. No Senado, graças a Deus a gente tem bastante interlocução, tanto no Senado quanto na Câmara. Escuta, você defende a segunda instância por quê? Esse projeto que você fez, esse PLS 166, é bom por quê? Aí papai ele me lê, aí a gente vê as implicações, a gente explica para as pessoas numa linguagem boa, olha, com essa lei, aquele cara que roubou, estuprou, foi condenado, ele vai ser preso. Ele não iria preso, ele poderia fazer recursos, mas acontece que até a segunda instância é quando se analisa provas. A partir da segunda instância, não só analisa, a gente esclarece as pessoas. Isso é importante. De tal maneira que as pessoas vão acessar o deputado, o senador dela, sabendo sobre o que elas estão falando. Nós temos uma associação que recebe doações, né? Nunca recebe doações de pessoas, de políticos, partidos, e olha que muitos ofereceram, doação de partido, de político, exatamente para não criar viés, né? As nossas doações são de pessoas físicas, são de pessoas interessadas no movimento. E muitos dos militantes também contribuem. A gente tem uma página de contribuição, né, lá no Vem Pra Rua. Então a gente tem muita contribuição. E tem contribuição de pessoas que se interessam, que admiram o nosso trabalho, inclusive porque somos suprapartidários, né? E essa associação ela não auxilia só Vem Pra Rua, muitas vezes outros movimentos que trabalham pela combate à corrupção, vai fazer uma ação de combate à corrupção, vários movimentos juntos. Essa associação financia. Então, a gente tem uma maneira de nos financiar sim, mas sempre por doações que não tem viés corporativista nem ideológico radical. Porta-voz, que sou eu, hoje, porta-voz do Vem Pra Rua, e normalmente a gente concentra no porta-voz. Quando é necessário que algum líder de cidade dê uma entrevista na sua rádio local, etc., ou ela está muito bem alinhada, ou a gente faz um call, olha, eu vou falar sobre o veto 52, né? Então a gente sempre, olha, por que o veto, por que não o veto, vamos defender, não vamos defender, nós estamos discutindo isso nesse momento. Né? Por que a gente vai defender a PEC tal? Por que a gente vai defender o PLS 166? Porque
Então a gente tem sempre advogado voluntário que ajuda a gente, e tem um pessoal que conhece muito o regimento do Congresso, que também ajuda a gente. Teve uma época que a imprensa nos tratava como anti-Dilma, apenas. E nós nunca fomos. Na verdade, assim, a Dilma e o Lula, eles representam alguma coisa, assim como o Moro representa a antítese, né? Mas eu não tenho nada contra a Dilma, eu tenho contra o que ela fez, ou o que o grupo que estava no poder, com ela como líder, fez, né? Então, não é pessoal, né? Não é pessoal. Nem contra o Lula, nem contra a Dilma. Por que a gente lutou tanto para que o Lula fosse preso? Porque ele simbolizava uma prática, e ele e todos os eles, Aécio, Garotinho, e todos todos eles precisam ser presos, né? Então, eles representam que eles são ícones. Por que nós defendemos as posições do Moro? Porque hoje o Moro representa um combate à corrupção. Eu defendo a ideia, eu não defendo a pessoa, né? Até porque eu não tenho intimidade com ele para isso, não é para defender, não é da minha família, não é nada, né? Mas eu defendo a ideia, né? Então, a gente nunca foi personalista. Quando nós assumimos algumas posições que citávamos nomes, como Lula, Dilma, ou na antítese Moro, a gente sempre falava sobre a ideia. E é sobre isso que a gente continua falando. Muito boa, a gente conversa muito. É que cada um, no decorrer dos anos, foi assumindo posições, vamos dizer assim, um pouco diferentes. Vou dizer. O MBL foi para política partidária. Eles escolheram esse caminho. Não é errado, não é certo. Foi um caminho que eles escolheram. Tem o Kim lá, que representa muito bem os pensamentos do MBL, muitos dos nossos pensamentos. A gente morre de orgulho de ver o Kim lá. É muito o que eles querem. Então, eles assumiram a política partidária. Então, nós sempre conversamos e estamos juntos quando não for política partidária. Quando for política partidária, a gente, cada um na sua, tá? O Nas Ruas, ele tem uma ligação forte com a deputada Carla Zambelli, né? E ele assume a defesa do governo Bolsonaro. Então, a gente conversava muito, a gente trabalhou juntos na época da Previdência, né? Nós e o Nas Ruas, no que dizia respeito à aprovação da Previdência, no que dizia a respeito de apoio ao governo Bolsonaro, nós não vamos, porque a gente não apoia pessoas, a gente não apoia político. Não é nem contra nem a favor. O Collin tinha uma frase, que eu lembro que ele usou essa frase no primeiro encontro dos movimentos lá atrás, numa lanchonete. Ele falou: vamos trabalhar nas convergências e vamos deixar de lado as nossas divergências. O que for divergente, vamos deixar do lado de fora. Um não critica o outro e um não... A não ser que vá... confronte o que eu penso, deixa de lado. E vamos trabalhar nas convergências. E o que a gente tem feito durante esses 5 anos? Sempre que a gente converge no assunto, a gente se junta, vai lá. Por exemplo, nós estamos marcando uma reunião para irmos conversar com o Guedes sobre a administrativa e a tributária. Porque a tributária tem uma confusão enorme. Tem os contra, a favor, blá, blá. A gente queria entender melhor. Então a gente queria que ele, fizesse uma coisa que ele fez na Previdência, deixar um técnico à nossa disposição, se pode dizer assim, um link que a gente pudesse perguntar, ler direito, vamos ler todas as propostas, vamos ver o que nós vamos defender